com teus braços de amor. Amém. Deus, nós te louvamos, Deus, pela tua manifestação. Te louvamos, Deus, porque tu se faz presente nesse lugar, Pai. Te louvamos, Deus, pelos teus abraços, Deus, diários, Deus, que recebemos, Deus, Pai. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ama e nos escolheu. E o Senhor nos abraça, Pai. Somos muito gratos por isso, Pai. Abençoa as crianças que agora vão ter o Ceifa Kids. Elas estão liberadas. Que elas possam aprender de Deus. Amém? Crianças, vocês estão liberadas, crianças. Podem ir lá, as tias. Amém, irmãos? Graça e paz. Oi? Graça e paz, irmãos. Graça e paz para você que nos assiste aí de casa. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito de um tema que, por vezes, nos encontra, por vezes, esbarra nas nossas vidas, por vezes, somos acometidos dele, que é a falta de ânimo, ou o desânimo, propriamente dito. E graças a Deus, porque louvamos pedindo para que o Senhor nos abrace, porque sem o abraço dele não somos nada. Falar sobre desânimo não é tão legal, mas é bom falar. Sabe por quê? Porque o desânimo aparece em nossas vidas. Eu não sei como anda a sua vida, não sei como anda o seu coração, não sei como anda o coração daquelas pessoas que nos assistem e que vão nos assistir em algum momento da sua vida. Mas bem verdade que muitas das vezes nós nos encontramos meio para baixo. E talvez se você não está nessa noite, você já passou por isso. Ou conhece alguém que se desanimou tanto que se afastou de Deus. Porque o desânimo, nós podemos entender como uma arma muito poderosa do inimigo. Algo que vem para nos derrubar e, hoje em dia, nos derruba dentro da igreja. E esse é o grande mal. Eu me lembro de uma ministração do pastor Johnny, esses dias que ele falava sobre morte espiritual e morte espiritual dentro da igreja. Esse é o pior momento do crente, é quando ele está morto dentro da igreja. É quando ele está morto dentro da casa do Pai. É quando dentro da casa do Pai ele não consegue reter sustento e não consegue receber daquilo que o Pai tem para ele, embora o Pai ministre a ele. Embora sejamos todas as vezes ministrados aqui, pode ser que alguém entre desanimado e saia desanimado. Por mais que isso vá contra aquilo que a gente pensa sobre, se você entrou aqui, Deus vai mudar a sua trajetória e Ele de fato muda, mas quando abrimos o nosso coração. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em 1 Reis 19. Porque eu creio nesse Deus que muda as nossas circunstâncias e nos alerta. 1 Reis 19, versículo 1 a 8. Amém, irmãos? Vai dizer assim, ó. E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito. E ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias. E lhe disse: assim me façam os deuses e outros tantos, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele ouviu aquilo, isso Elias ouvindo, ele se levantou e se foi para escapar com vida e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junipeiro e pediu por si para que pudesse morrer e disse: basta. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais.
E quando ele estava deitado e dormiu debaixo do junipeiro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre a brasa e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor possa abrir as nossas mentes e os corações para a tua voz, para ouvir aquilo que tu tens preparado para nós, Deus. Ouve-nos, Pai, ouve o nosso clamor. Precisamos de ti, precisamos do mover do teu Espírito nesse lugar, Pai. Amém. Amém. Passagem bastante conhecida nossa. Obrigado, Dinha. Nós conhecemos essa passagem, fala do profeta Elias, um grande profeta do Senhor, que por um momento se sentiu desanimado e triste. O contexto dessa passagem, um contexto a qual Elias vivia, era um contexto talvez muito conturbado para o povo de Israel naquela época. A gente viu aqui 2 nomes citados além de Elias, Acabe e Jezabel. Acabe foi um dos piores, na verdade, Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe foi um rei muito mal visto pelo Senhor, muito mal visto pelo povo, porque ele fez tudo de ruim. Se a gente puder voltar um pouquinho aí, 1 Reis 16. Vai dizer assim, ó, então, 16, 29. E no 38º ano de Assais, rei de Judá, Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Orim, reinou sobre Israel e Samaria 22 anos. E Acabe, o filho de Orim, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 31. E sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, a filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. E Acabe fez um bosque, e Acabe fez mais do que todos os reis de Israel, que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. Então a gente vê que era um rei muito ruim espiritualmente, embora ele fosse um rei politicamente bom e fizesse aquilo que um rei deve fazer, mas espiritualmente ele trouxe desgraça para Israel. Então Elias vivia nesse contexto, onde tinha um péssimo rei, espiritualmente falando, e ele como profeta precisaria lidar com esse rei. E esse rei, além de adorar outros deuses e no território de Israel levantar postes de ídolos, levantar altares de adoração a outros deuses, ele se casa com uma mulher que é chamada Jezabel, que a gente conhece que era algum tipo de sacerdotisa de Baal, que ele vai dizer aqui, Etibaal. Era uma sacerdotisa de um povo estranho, de um deus estranho, e ele toma para si para governar Israel. Então Acabe era o rei e Jezabel era a rainha. Se ele casou com a mulher, ela se torna rainha. Então, o profeta Elias, ele vivia nesse contexto conturbado e por horas ele tinha que contestar o rei Acabe. Mas engraçado que a gente leu 1 Reis 19 e a gente percebe que Elias ele já não está mais querendo confrontar esse rei. Na verdade, ele está fugindo desse rei, porque ele temeu a sua própria vida. Só que antes dele temer a sua própria vida, né, 1 Reis 19... ele tem um contexto de vida com Deus muito favorável para alguém que está temendo a Deus. Se a gente observa a vida de Elias, a primeira conversa com esse rei, se a gente fosse ver 1 Reis 17, 1 a 7, é quando Elias ele chega ao rei Acabe e fala, olha só, não vai chover. Enquanto continuar dessa forma, a adoração a ídolos, não vai chover na terra de Israel. Então, a primeira
O primeiro confronto deles acontece em 1 Reis 17, 1-7, quando Elias chega a Acabe e fala: pela minha palavra, não vai chover sobre o seu reinado. Da forma que está, não tem como continuar. Então a gente vê um Elias forte que não tem medo da morte. Em contrapartida, no 19, a gente vê como Elias teme pela sua própria vida. Como alguém que tem tanto ímpeto em Deus e que sabe que a sua palavra, baseada no que Deus disse a ele, aconteceria, como foi que aconteceu, de fato não choveu em Israel. De fato, por algum tempo, houve seca em Israel, pela palavra de Elias. Elias foi um grande profeta no povo de Israel. Foi alguém muito usado por Deus. Foi alguém que Deus usou com muita autoridade. Imagina só Deus usar a sua vida, te chamar, seu Nilton. Fala, e pela minha palavra, o que você falar não vai acontecer. Tudo que você falar vai acontecer. Imagina você chegar e não vai chover e não chove. Agora vai chover e agora chove. Então esse era Elias. Era alguém que ouvia tanto e era usado tanto por Deus que a sua palavra tinha quase que o mesmo peso da palavra de Deus. Ou tinha o mesmo peso da palavra de Deus, porque ele falava em nome de Deus. E a gente anda mais um pouco, e a gente, em 1 Reis 17, 8-13, 17, 8-13, vai dizer assim: a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: levanta-te, vai até Serepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tem ordenado uma viúva que te sustente. E assim ele se levantou e foi até Serepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que havia ali uma viúva que estava junto a gravetos. E ele chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. Então essa história a gente também conhece. É quando Elias ele se dirige até Serepta e fica na casa de uma mulher. E por que Deus manda ele ficar na casa dessa mulher? Porque, se a gente bem lembrar, Elias profetizou seca. E quando Elias profetiza seca, Deus ele manda Elias sair da onde ele estava, que era perto do reino de Acabe, e manda ele se hospedar ao lado de um rio, próximo ao Jordão, para que ele pudesse ter água. Uma falta de chuva não é como nos nossos dias. Pode ficar sem chover, a gente vai ter uma água para beber, pelo menos quem mora numa cidade, né, a qual tem abastecimento normalizado. Mas na época de Elias, quando ele falou que não choveria por 3 anos e meio, era um prenúncio de morte para ele mesmo. Não chover por 3 anos era uma palavra dura para ele mesmo. Ele sofreu pelas questões da seca também. Elias ele ficou junto a esse ribeiro, próximo ao Jordão, por algum tempo, até que esse ribeiro secou. Nesse meio tempo, Deus o sustentava por corvos. Imagina, um pássaro vir trazer comida para você, olha só. Vir trazer pão, carne, imagina ser alimentado por eu não sei se é, só se ele trouxesse uma lasanha, uma pizza. Mas um pão na boca de um passarinho, não sei se não sei se é comer, não. A não ser que fosse embrulhadinho, com manteiga, presunto. E esse profeta, ele é alimentado por corvos. Olha a provisão, olha o tamanho da provisão de Deus para esse homem. Fica lá no ribeiro, bebe sua água, e de tempos em tempos vai vir um passarinho aí, vai trazer alimento para você. Pode ficar de boa, precisa trabalhar? Não precisa trabalhar, não. Eu preciso plantar alguma coisa? Não precisa plantar nada, pode ficar quietinho, vai chegar a provisão na sua vida. Só que chega um momento que não havia mais o rio, não tinha mais água, e agora não, acredito que não dava para o passarinho trazer uma garrafa d'água, ou trazer água no seu bico, não. Então Deus manda ele se levantar e ir para a casa de uma viúva. Vai lá, vai ter alguém que vai te sustentar. E ele chega na casa dessa mulher, dessa viúva, e na verdade ele não encontra sustento na casa dessa viúva, porque a gente bem sabe que a história nos diz que essa viúva era pobre e esperava a morte. Ele chega na casa de uma viúva, e lá não tinha nada a não ser um cheiro de morte. Ela só tinha um bolo, um pouco de farinha para fazer um bolo, e ela ia morrer junto com seu filho. E ele pede esse bolo. Imagina, caramba, estava sendo sustentado por corvos, agora Deus mandou vir para a casa da viúva. Era melhor os corvos, a viúva vai morrer, eu. Como é que pode, Senhor? E Elias, ele ora
pelaquela mulher, ele ora pelaquela situação. Aquela situação que cheirava a morte. E transforma aquilo em vida. Alguém que estava pronto para morrer, agora é uma transformação de vida na casa daquela mulher. Ela não tinha com que se sustentar e, a partir da palavra do profeta Elias, aquela situação de morte é revertida em vida. Passado um tempo, a gente sabe que o filho dessa viúva, ele cai enfermo. O profeta chegou, era um cenário de morte, agora o filho da viúva já tinha comida. Só que ele cai enfermo e morre dentro da casa da viúva. Então, novamente, um cenário de morte. O profeta está ali de novo. Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou agir? Então, são inúmeras circunstâncias que Elias está passando, a qual ele não tem controle nenhum da situação, a qual ele não tem como pensar o que fazer. O que eu faço? Cara, eu acabei de orar, Deus prove comida, agora morreu o filho da mulher. O que eu faço? E ela confronta Elias, ela fala: eu te recebi na minha casa, eu te fiz um bolo para você, como é que você trouxe maldição sobre a minha casa, como é que você trouxe morte para a minha casa, como é que você confronta os meus pecados? Dentro da minha casa traz morte. E Elias, vou orar a Deus, ele ora a Deus, ele pega o menino, bota na cama, ora por ele: Deus, traga a alma desse menino de volta. Deus, traga a alma desse menino de volta. Deus, traga a alma desse menino de volta. E o menino volta à vida. E a alma do menino retorna ao corpo dele. Olha o nível de milagre. Olha o nível de acontecimento. Por isso Elias é um grande profeta. Por isso Elias é um exemplo para nós de ouvir a voz de Deus. Quantos não querem ser ou não queriam ser igual a Elias? Orar de tal forma a trazer alguém à vida. Pô. A gente está orando por dor de cabeça. A gente está orando para Deus, sei lá, coisas muito menores. Coisas muito menores. Mas o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Aquele que fez através de Elias é o Deus que faz em nossas vidas. Aquele que usou o profeta é o mesmo que pode te usar, é o mesmo que pode me usar. É o mesmo que pode fazer através de nossas vidas. E a vida desse homem continua. E a vida de Elias continua. Imagina essa vida. Imagina a vida de testemunho de Elias. Eu não sei se tudo que Elias fez foi relatado no livro de Reis, eu não sei. Talvez sim, porque é contado os milagres dele. E Eliseu pede o dobro, né? Mas eu não sei mais o que ele passou na sua vida, que talvez não foi computado como um milagre. Mas ele viveu uma vida extraordinária. Chega o momento de confrontar novamente Acabe. Deus o leva novamente a Israel. E ele chega e há uma adoração aos deuses. E ele fica indignado, ele basta, não é possível. Ninguém vê a abominação que está dentro de Israel, ninguém consegue enxergar o que tem acontecido com esse povo. Será que ninguém enxerga que esse Deus não é Deus e somente o nosso Deus é Deus? E ele fica indignado com o povo e ele propõe um desafio. E você conhece, Elias versus os 450 profetas de Baal. Ele chama todo aquele povo: tá bom, vem cá, vou juntar todo mundo, vem cá, olha só, vou fazer o seguinte, vou propor um desafio. E todo mundo vai ver o que vai acontecer. Ele reúne todo o povo num monte Carmelo, reúne todos os profetas de Baal, olha só, vai ser o seguinte, vamos ter que provar quem é Deus. E Elias sabia quem era Deus, porque Deus movia na vida dele. E ele chama os 450 profetas, e fala: olha, vocês vão ter que provar que Baal é Deus. Eu vou ceder 12 horas para vocês darem um jeito de acender o fogo aí. Eu vou te dar um carneiro, um novilho, ou um animal que pudesse servir como sacrifício. Vocês vão fazer o altar de vocês. Faz aí do jeito que vocês quiserem. Montem o altar de vocês. Montem as coisas de vocês. Cortem os animais como vocês quiserem. Vocês vão ter até meio-dia para resolver. E assim eles fizeram. Montaram o altar deles. E a única coisa que Elias falou foi: não pode atear fogo. Vai ter que queimar esse animal, vai ter que queimar essa carne sem que
vocês coloquem fogo. E como é que vai ser, Elias? Baal vai ter que dar fogo para vocês. Porque eu sei que meu Deus vai me dar fogo quando eu clamar. Porque eu sei o que meu Deus pode fazer. E, de fato, eles ficam lá tentando. Por 12 horas eles tentaram atear fogo, sem colocar fogo, pedindo, Baal, manda fogo. E eles praticaram os rituais dele de corte, cortavam os seus corpos, cortavam parte do seu corpo, se machucavam para tentar, de alguma forma, atrair a Baal. Talvez como muitas vezes a gente vê por aí. Talvez não muito diferente de muitas outras religiões, que acontecem dessa forma. E Elias, ele zombava daquele povo. Ele falava, não, vai, tenta mais, grita mais alto, até que cessa esse momento. Elias, ele estava tão confiante que ele zombava daqueles homens. Vai, continua, talvez ele te ouça. Ele fala, basta, chegou o momento de Deus se manifestar. Ele faz, ele corta os animais, ele coloca no altar. Ele, olha só, eu vou molhar esse altar, molha o altar, molha em volta do altar, encharca tudo e fala, Deus, se tu és Deus de Israel, e se tu fala por mim, manda fogo. E ele ora a Deus e Deus manda fogo do céu e consome o holocausto. Elias estava tão intimamente ligado com Deus e confiante em Deus que ele ora e Deus manda. Talvez na mesma hora que ele orou. Deus, manda fogo, fogo. Consome o altar, consumiu o altar. Então a gente está falando de um homem que conhecia quem era Deus. A gente está falando de um homem que sabia exatamente o que Deus podia fazer. A gente está falando de um homem que a sua palavra era a palavra de Deus. Imagina, tudo que você fala é a palavra de Deus. Era esse homem que ouvia e falava. E depois disso, a gente sabe que Elias manda matar todos os profetas, e todos eles são mortos, todos os profetas de Baal são mortos. Era assim que funcionava na época. Não é assim que a gente vai fazer. Calma, calma. Vocês estão muito animados. Ai, deixa eu beber água. O problema é que a gente vai ter que fazer descer fogo. Ai. Mas Elias era esse homem poderoso. E após esse episódio, Elias, ele fala, não, agora pode chover. Depois de 3 anos e meio, ele fala, não, agora pode chover sim. Já aniquilei os profetas de Baal, Israel já entendeu quem é Deus aqui, já entendeu quem eu sou? Não, não falou isso não. Mas já entendeu quem de fato deveria governar, que era Deus. E a partir do desafio, ele conseguiu proclamar que somente Deus era Deus de Israel. E a partir desse momento ele fala, agora pode chover, ele libera a palavra, vai chover. E de fato chove. E de fato chove naquele lugar. E aí a gente se depara com o que a gente leu, que não faz muito sentido para nós. A primeira parte que a gente leu, de 1 Reis 19, quando diz que Elias, ele sentiu medo de Acabe e de Jezabel. Porque todos esses feitos de Elias chegaram até Jezabel. Jezabel ouviu do rei Acabe que Elias havia matado todos os profetas dela. Olha só. Ela ficou muito feliz, não ficou nada feliz. A promessa que ela fez a Elias falou, assim como você fez com eles, eu vou fazer com você até amanhã. E esse homem que confiava em Deus e que sabia o que Deus podia fazer, no seu coração ele sentiu medo. No seu coração ele desejou fugir daquele lugar. Após ele ter realizado todos os seus feitos, ele se sentiu desanimado no seu coração. Ele falou, não é possível, eu fiz de tudo e ainda vem perseguição sobre mim, não é possível. Só tem eu nesse lugar, só tem eu, tudo vem sobre mim. E ele se desanimou. Foi o que a gente leu no 19, 1 e 3. Quando a palavra vem até Elias, e ele ouve que ele seria morto assim como foram mortos os profetas de Baal, e ele temeu pela sua vida. E ele fugiu. Ele saiu daquele lugar novamente. Ele pegou o seu servo, o seu moço, falou, pode descansar na tua casa, deixou ele em Judá, estou indo embora, vou te deixar aqui e vou continuar caminhando, nem sei para onde. E Elias continuou a sua caminhada.
até parar debaixo de uma árvore. E ali ele ficou e chegou a dormir de tristeza. E quando a gente pensa nos feitos de Elias e como ele abaixou a sua guarda ao desânimo e ao medo, a gente fica sem entender, mas a verdade é que a própria Bíblia nos explica o que aconteceu com Elias em Tiago. Em Tiago a gente vê que Elias era um homem assim como nós. Tiago vai dizer que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós, ou aos mesmos desafios que nós. Embora ele fosse um homem altamente usado por Deus, ele tinha carne, ele tinha sentimentos dentro de si, ele era como nós. Ele tinha desafios na sua vida, ele, embora vivesse em milagre após milagre, ele tinha dúvidas no seu coração. Talvez não a respeito de Deus, mas a respeito de si mesmo, de se ele era capaz de continuar perseverando ali. E a verdade é que todos nós passamos por circunstâncias que podem trazer algum tipo de desânimo a nós. A verdade é que não temos total controle das coisas que acontecem de forma exterior a nós ou ao nosso redor. Jesus ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos manda ter bom ânimo. Ele nos manda estarmos atentos, nos manda estar vigilantes quanto a nós mesmos, sobre os nossos medos e desânimos. Jesus ele está nos convidando a reagir a uma inclinação, talvez natural, que todos nós temos ou passamos em algum momento. Jesus está nos convidando, reage. No mundo a gente tem aflição mesmo, mas tem de bom ânimo, ele sempre nos convida a ter bom ânimo. Embora esse desânimo possa fazer, de alguma forma, parte da estrutura humana ou do contexto humano, da nossa forma existencial, no nosso dia a dia, qualquer coisa pode trazer desânimo a nós. Mas Deus nos chama a combater esse desânimo diariamente. Diariamente, o Espírito Santo nos convida a combater esse desânimo. Por mais que a gente não esteja fugindo por aí, mas todo dia nós temos que lutar contra nós mesmos e contra a nossa vontade de parar e olhar e falar, não, eu preciso caminhar com Deus, eu preciso continuar. Sabe, a gente pode talvez não ter total controle ao nosso redor, mas Jesus ele nos chama a controlar a nossa alma, o nosso ser. Talvez você não tenha controle na sua casa, naqueles que te circulam, naqueles que falam a você ou de alguma forma tem autoridade sobre você, mas Deus te chama a controlar o seu espírito, a sua alma. A controlar aquilo que você tem controle. Aquilo que você pode dominar, Ele te chama. Não desanima. Não importa o que tem em volta de você. Tem de bom ânimo. Elias, ele desanima, talvez, após o seu maior nível de sucesso. Então, a gente pode entender que esse desânimo de Elias não está relacionado ao sucesso, como a gente pode imaginar, talvez, não tive sucesso, então eu desanimo. Talvez seja a realidade de alguma pessoa, mas a de Elias não era insucesso. Elias teve sucesso e muito sucesso. A crise de Elias não era relacionada a um nível de unção, porque se a gente for pensar, não faltava unção na vida de Elias, mas não faltava mesmo. Não estava relacionado a algum tipo de cansaço físico, porque Elias era sustentado por Deus. Elias era sustentado pelo Pai. Na sua fuga, na sua tentativa de escapar de Jezabel, a Bíblia nos diz que Elias foi acordado por um anjo. Rapaz, acorda, para de dormir. Então, cansaço não era. Porque Elias estava dormindo e dormindo bem, profundamente. De desânimo, mas estava dormindo. E o anjo o acorda e fala, olha, come. E ele levanta e tem pão e água. Então, não era cansaço, ele não estava desanimado pela fome.
não estava desanimado pela comida, porque toda hora era uma comida nova, era um bolo, era uma água, era um pão, era uma carne. Então não era qualquer coisa. Existem 2 momentos aqui de Elias que ele se vê abatido, que é no 19:3, que vai dizer assim: e quando ele viu aquilo, né, a Jezabel falando dele, ele se levantou e foi se escapar com vida e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Então a primeira coisa que ele fez foi abandonar quem estava do lado dele. Se isolou, ficou sozinho. Desistiu de ter alguém para conversar e se envolveu nas suas próprias mazelas. E o 4, ele diz assim: ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se assentou debaixo de um junipeiro e pediu por si para que pudesse morrer. E disse: basta, agora, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, Elias, ele pede a vida e ele relaciona essa caminhada dele com não ser tão bom quanto seus pais. Ele olha para dentro de si e fala: eu não sou tão bom quanto meu pai era. Eu não sou tão legal quanto meu pai era. Eu não sou tão bom como meus líderes foram. Eu não sou tão bom quanto alguém que prega. E esse foi um grande erro de Elias. Comparar a sua própria vida com a de alguém que foi atrás dele. Talvez uma mágoa no seu coração. Embora Elias fosse muito bom, embora a gente não tenha relato dos seus pais. Mas ele se isolou de todos e ele se comparou a quem não era para se comparar. Tá certo que a gente precisa ter pessoas para se espelhar, tá certo que a gente precisa ter alvos a alcançar, mas a gente não pode ficar se comparando às pessoas. Achar que não, ele faz melhor, eu não consigo, e isso vai te abatendo e te colocando mais para baixo. Saiba, somos membros de um corpo muito grande, cada membro tem a sua obrigação, e cada membro tem a sua importância no corpo, e cada membro tem lugar no corpo. Então Elias, ele se isola e se compara às pessoas. Um grande profeta de Deus, ele achou que estava sozinho, e de fato estava, porque ele se isolou. Mas bem verdade que Deus não se esqueceu de Elias. Deus não se esquece de mim e de você. Por mais que a gente se isole em nossas cavernas emocionais e no nosso interior, Deus, ele nos alcança. Elias, procurando fugir de Deus e desejando a sua própria morte, Deus o alcançou com um anjo e deu sustento para que ele caminhasse por 40 dias. Quando Elias chega na caverna e ele está isolado, ele fala: Deus, é injusto comigo, eu estou sozinho, ninguém me ajuda. E Deus fala: você está doido, tem muito mais gente, tem muito mais profeta aí fora, você que só está olhando para você, você que se isolou, tem muita gente ainda aí, tem muito remanescente, levanta daí. E Deus o convida de novo a levantar. A Bíblia vai dizer que Deus manda Elias sair, ele sai, vem uma tempestade, vem um vento muito forte que rompe as pedras. E a Bíblia diz que Deus não estava nisso. A Bíblia diz que novamente vem um vento, uma tempestade, relâmpagos, e a Bíblia diz que Deus não estava nisso também. Então, e quando ele sai da caverna, a Bíblia diz que vem uma voz no coração dele: levanta, sai daí e volta para o meu monte. Levanta e sai daí e volta para onde você tem que estar. Veio uma tempestade, um vento forte. Elias olhou e: não, Deus não está nisso. Quando a gente está desanimado, ou quando a gente começa a se desanimar, a gente espera que aconteça algo grande para levantar o nosso ânimo e o nosso coração e nos despertar para que a gente possa prosseguir. Quando vier uma conferência onde venham pastores de fora, fica a dica, pastor Johnny. Aí sim eu vou me lançar nele. Quando vier aquela palavra de Deus para a minha vida, de alguém que eu nunca vi, de um profeta que eu nunca vi, que vai me revelar e vai fazer acontecer, aí sim eu vou me lançar novamente em Deus e eu vou voltar a caminhar. E Deus está te dizendo, nas pequenas coisas Ele está te despertando. Nas pequenas coisas Ele fala ao nosso coração.
Quando nos desanimamos ou quando nos entristecemos, quando começamos a vagar por onde Deus quer nos levar e começamos a nos distanciar, o que Deus ele traz para a gente é, volta. Bem baixinho, volta. Sabe aquela voz? Poxa, lê a Bíblia hoje. Faz uma oração hoje. Por que eu não faço um jejum? E aí a gente deixa passar. Isso é a doideira da minha cabeça. Por que eu não leio um salmo, talvez? Ah, não. Sabe aquela... Você está em casa de bobeira e olha para a Bíblia. Minha Bíblia fica na sala. Olha para a Bíblia. Ah, não. Hoje não, né? Hoje não. Nesses pequenos detalhes são Deus. E Deus, de fato, fez Elias retornar todo o caminho novamente. Volta para onde você não deveria ter saído. Então, para a gente terminar, algumas direções, né, alguns apontamentos, né, de lições para essa passagem que a gente pode tirar é que a nossa caminhada com Cristo, ela não acabou ainda. Assim como a de Elias não tinha acabado, a nossa trajetória não acabou, não importa a nossa idade, não importa, mas eu já trabalhei no ministério, eu já não trabalho mais, não importa. A Bíblia também, nessa passagem, ela nos chama para nós descansarmos no Senhor, sabendo que Ele vai nos suprir. Essa passagem também nos fala que nós devemos nos alimentar nele, para assim possamos ter forças para caminhar. A trajetória de Elias era muito grande, 40 dias e 40 noites. Eu não andei isso tudo. Mas Elias andou. E a Bíblia vai dizer que ele andou pela força de uma única comida. Ele fez um jejum de 40 dias. Por uma única comida. Por um único sustento. Mas um sustento espiritual vindo do próprio Deus para ele. Ele caminhou toda a jornada de volta, até de onde ele não deveria ter saído. Não importa a situação que está ao nosso redor. Deus nos convida a controlar o nosso ânimo. Queria que você ficasse de pé, vamos orar. Sabe, talvez não estejamos desanimados. E glória a Deus por isso. Talvez o desânimo não seja uma realidade na sua vida agora. Talvez você já passou por esse desânimo. Talvez esse desânimo fez com que você não caminhasse o que era para caminhar. Mas eu queria te dizer que o alimento do Senhor hoje vai te fazer caminhar aquilo que você nunca imaginou que ia caminhar. Aquilo que para todo mundo é impossível de caminhar, Deus ele vai fazer você caminhar nessa noite. Não há desânimo que vai segurar a atuação de Deus na sua vida. Abra o coração para Ele. Deus, nós somos gratos pelo Teu falar em nosso coração e pelo Teu cuidado de nos abraçar. E nós não queremos desistir jamais. Não queremos nos entregar a nenhuma circunstância que possa afetar a nossa semana. Não queremos nos entregar às dificuldades de uma quinta-feira, uma sexta-feira. Nós queremos permanecer firmes em Ti. Não permita, Senhor, que a comida, o alimento, a nutrição que é lançada nesse lugar se perca e não sirva para que nós possamos caminhar, Deus. Deus. Deus, fala aos nossos corações mais e mais. Deus, não permita, Deus, nos compararmos com outras pessoas, Deus. Não nos permita olharmos para aquilo que não precisamos olhar, Deus. Nos leva a olhar para Ti. Nos leva a olhar para Ti, Jesus. E para o que podemos fazer quando estamos olhando para Ti, Jesus. Nos faz novamente ouvir a Tua voz, como já ouvimos. Nos faz novamente nos lançarmos diante de Ti, como nos lançávamos, Pai.
Aquece novamente o nosso coração e não permita, Pai, nos desanimarmos dentro da Tua casa, diante do Teu banquete, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem cuida. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Acontecer, posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os olhos vão ver Passou a vida toda guerreando, passou o tempo todo lutando contra adversários que eram muito perigosos. Ele era alguém de um batalhão especial, ele era da tropa de elite, de um exército muito poderoso, e ele enfrentava muitos perigos e corria muito risco de vida. E ele conseguiu se aposentar daquele ofício e passou a ser treinador, passou a ser palestrante. Enfim, passou a ter uma vida muito menos perigosa e com muito menos risco. E num certo dia, como outro qualquer, saiu para trabalhar pela manhã e não voltou, assassinado por um dos seus alunos que tinham uma coisa com ele e acabou com a sua própria vida. Alguns momentos da nossa vida nós abaixamos a nossa guarda e deixamos de nos preocupar com a segurança, com a manutenção do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Não negligencie quem você é. Cuide-se
cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide da sua vida espiritual, cuide do seu corpo. Que em nome de Jesus, todos os dias da sua vida, você, em meio à sua oração, seu devocional, peça ao Senhor que sonde o seu coração, sonde a sua mente. E se porventura algo está acontecendo com você, que talvez você não tenha consciência, você ainda não notou, peça ao Espírito Santo que possa te auxiliar. De repente algum medo que está em excesso dentro de você, algum comportamento que não é seu, mas que por algum motivo você desenvolveu, mesmo sendo você uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que guerreou já muitas batalhas e que já venceu algumas dificuldades, mas que em algum momento, precisa mais uma vez do toque do Senhor, e um toque cirúrgico, um toque, sabe, pontual, para que você possa ser curado, restaurado. Quem sabe é o tempo de você ser alimentado pelo Senhor. Quem sabe você precisa ver alguns corvos batendo na tua janela. Enfim, não sei que momento você está, mas não negligencie, mesmo num grande período de guerras, mesmo sofrendo muitas afrontas do inimigo e, enfim, um tempo de muitas batalhas, um tempo de grande bonança, um tempo de grande tranquilidade. Não baixe as armas, não fique desatento, que afinal de contas nós estamos em meio a uma guerra espiritual. Por mais que nós não possamos ver, mas estamos em meio a ela. Então, não negligencie a sua vida, não negligencie a sua família, em nome de Jesus. Amém? Tomando Elias como exemplo de confiança, exemplo de vida dedicada ao Senhor, nós vamos ofertar agora, entregar o nosso dízimo, pensando naquela viúva que entregou àquele homem aquilo que ela tinha para a sua subsistência. Sabe, que a nossa fé não seja vinculada ao benefício de Deus, mas que ela seja vinculada à fé que nós temos nele, a confiança, a fidelidade que nós prendemos a ele. E eu tenho certeza, querido, que assim como Deus providenciou na vida de Elias, na vida daquela mulher viúva, na sua vida em algum momento, enfim, Ele há de ser fiel para continuar cuidando de você e da sua casa. Os pardos são para dízimos, os brancos para ofertas. No vídeo também tem uma tagzinha aí com a nossa conta e também com a chave, para que você possa fazer um Pix. E em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, as suas finanças, os projetos que estão no seu coração, os seus sonhos, a sua empresa, o seu trabalho, a repartição onde você trabalha, enfim, que você seja visto como homem, como mulher de Deus lá naquele lugar, sabe? Em nome de Jesus. Pai, nós a Ti oramos, entregamos ao Senhor as nossas ofertas, entregamos ao Senhor o nosso dízimo. Senhor, nós queremos fazê-lo com bastante alegria em nosso coração, com gozo no nosso ser, de poder, ó Deus, fazer o que nós estamos fazendo nessa hora. Pai, eu quero estender a minha oração aos meus irmãos, também aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que nesse momento estão passando por crises financeiras, momentos difíceis, Senhor. Pai, abre as portas para esses teus filhos, envia até essas pessoas, até essas casas, ó Deus, aqueles a quem possa socorrer aqueles, em nome de Jesus. Levanta, ó Deus, pessoas para que possa abençoar famílias inteiras. Deus, nós temos projetos aqui que visam abençoar outras pessoas. Ó Deus, que possamos alcançar cada vez mais famílias, alcançar cada vez mais pessoas que estão agora necessitando, Senhor, de uma ajuda financeira, de um alimento, de uma conta paga, ó Deus, de um exame, Senhor, um remédio, enfim, de oração agora, que precisam ouvir uma palavra, ó Deus, que precisam receber um abraço, que precisam ser escutados, ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos alcançar essas pessoas, alcançá-los, ó Deus, com o amor que nós temos pela nossa própria vida, Senhor, que possamos cumprir o Teu mandamento e amar as pessoas que estão perto de nós e aquelas que estão longe também, como nós amamos a nós mesmos. Então que o Senhor possa levantar uma igreja que ama, que abençoa e que alcança outras pessoas pelo Teu amor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça multiplicar os recursos da nossa igreja, ó Deus, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos honrar os nossos compromissos e também semear, ó Deus, no campo missionário, ó Deus, seja aonde ele estiver, que sejam abençoados pela Tua igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.
te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Pai, que todo desânimo seja repreendido em nome de Jesus. Ó Pai, que a tua alegria possa alcançar os corações dos teus filhos, que eles possam ver, ó Deus, e se lembrar, ó Deus, trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. O que nos dá esperança, Jesus, não é as circunstâncias favoráveis, não são as circunstâncias favoráveis. O que nos traz esperança é o próprio, é o Senhor, é o próprio Deus. O que nos traz esperança é Jesus ressuscitado. O que nos traz esperança é a certeza que nós moraremos nos céus. O que nos traz a esperança é saber que o Senhor está conosco. Então, Pai, traz a nossa memória aquilo que nos traz esperança, e que essa esperança possa trazer alegria de volta, possa trazer força, possa trazer vigor, possa trazer o sorriso, possa trazer, ó Deus, o prazer de se levantar dia após dia para aquilo que o Senhor nos oferece, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida do Samuel, Deus, que trouxe essa palavra a nós. Nos leva em segurança para os nossos lares, Pai. Nos leva em segurança para as nossas casas, em nome de Jesus. E nos dê o restante de semana abençoado pelo Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Quero lembrar que na próxima sexta-feira estaremos aqui. Pode recolher os envelopes enquanto eu dou esses anúncios. Próxima sexta-feira temos um encontro marcado aqui, homens e mulheres, às 7h30, em grupos separados. Nós estaremos orando, nós estaremos compartilhando a palavra, estaremos orando uns pelos outros. Enfim, vai ser um tempo muito precioso. Então, venha, 19h30, geralmente tem acabado entre 8h30 e 9 horas. Então, venha, invista esse tempo, sabe, diante do Senhor. No próximo sábado, 9 horas da manhã, as mulheres estarão aqui orando, né? Enfim, nesse propósito que nós continuaremos ao longo aí de setembro. E domingo, primeiro domingo do mês, nós estaremos aqui juntos, podendo desfrutar com o Senhor na Santa Ceia. Então não deixe de vir no domingo, traga alguém junto com você, compartilhe as chamadas para que eles possam cultuar também online e que sejamos todos abençoados pelo Senhor. Erga suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te leve em paz.